Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O salmista Davi, ele tinha alegria quando ia à casa do Senhor. Ele escreveu um dos salmos, Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer que ele tinha um prazer, tinha uma alegria de estar com os irmãos na casa do Senhor. Curvemos nossas cabeças, vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, por estar aqui na casa do Senhor, para ouvir a palavra, para louvar e se alegrar com os irmãos. Maravilhoso Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santidade, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que é a causa de nós sermos consumidos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens tido cuidado de nós. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo pão nosso de cada dia, pelo respirar, ó Deus, pela vida, o ar que tu nos dá, ó Pai. Pai, obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e dirige nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Oi. Vamos louvar o Senhor com o cântico do Inário 38, Louvores sem fim. Jesus, que da mais alta
Lucas 2:41 diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, falando de Jesus, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Vou ler o 46, porque eu quero falar sobre a mãe de Jesus. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Hoje é o dia das mães. Como as mães se preocupam com os filhos. Só uma mãe sabe o que é que um filho dá um trabalhinho às vezes quando está doente. Estou com um neto, está no hospital, eu sei como é a luta daquela mãe, que é a minha nora, ali naquele hospital, sem dormir, de 10 em 10 minutos, fazendo aspiração. E eu quero parabenizar as mães que se dedicam aos seus filhos. Parece que é um instinto materno, maravilhoso, que o homem não tem, né? O homem não tem esse instinto, mas as mulheres foram prendadas, né, com esse privilégio, desse amor, que eu passei a metade, até 12 horas, ao lado lá, vendo no berço, e a menina com o neném, de vez em quando ela fazendo aquilo, cochilava assim um pouquinho, e isso já faz dia, né? Foi desde segunda-feira, ou foi domingo, hoje está com 8 dias, né? E hoje, dia das mães, eu não tenho mais mãe, mas minha mãe orava todo dia, passou 20 anos orando por mim, porque eu desviei, e ela orava toda noite por mim. E eu louvo a Deus pela minha mãe. Não tenho mais ela, mas eu quero dizer a você que tem sua mãezinha, não leve flor para ela quando ela morrer, não. Dê as flores agora, porque nós devemos ser gratos às nossas mães enquanto elas estão vivas conosco, viu? Parabéns, mães, vocês são umas heroínas. Eu parabenizo a todas as mães que estão vivas. Eu era criança, tinha faz talvez uns 20 anos mais ou menos, né? Dizia assim: nossas mães, elas nunca morrem, elas vão para o céu com Jesus. Então isso, quando eu cantava, quando eu vejo essa música, que é difícil, ninguém usa, quase está esquecida, porque faz mais de 10 anos, viu? Brincando, viu? Mas faz mais de 50. Não, faz mais de 60. Então, eu quero parabenizar as mães. E nesse momento nós vamos agora curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Eu não li, mas eu quero que você pense na sua vida, na vida da sua mãe, se for viva, e se não for, mas você vai orar também por você, pelas famílias. Olha, se as famílias estiverem bem, o Estado vai estar bem, a igreja vai estar bem, tudo vai estar bem, viu? A família é um projeto de Deus.
Curvemos nossas cabeças, vamos orar. E depois eu vou quebrar o silêncio com oração. Senhor, glória seja dada a Ti, Senhor. Senhor, Tu estás, ó Deus, no controle de tudo, ó Deus. Mas nós, ó Pai, não entendemos muitas vezes, ó Pai, a Tua vontade sobre nossas vidas, o que está acontecendo, Senhor, o porquê, Senhor, ou para quê, Senhor. Senhor, abre nossa mente, nosso entendimento, ó Deus, para saber a Tua vontade sobre nossas vidas. Ó Deus, nós somos passageiros aqui tão rápido, ó Pai, nesse mundo, mas nós queremos, ó Deus, estar preparado, ó Deus, quando for se encontrar contigo. Por isso, ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua santa e gloriosa vontade. Abençoa a Tua igreja, Pai, com sabedoria, com entendimento. Revela a Tua vontade, Senhor, em cada um de nós, ó Pai. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pela minha família, ó Deus. Quero Te agradecer pela a vida do meu netinho, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, ó Deus, Tu conheces o meu coração. Retira os espinhos e unge com a Tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, Tua presença comigo está. Se desço ao abismo, Tua destra me guiará. Por terras e mares verei Tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, Tu fazes um manancial. E bebendo desta água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de Ti. Eu quero Te louvar e neste vale Te adorar. Sonda-me, ó Deus, Tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a Tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, Tua presença comigo está. Se desço ao abismo, Tua destra me guiará. Por terras e mares verei Tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor.
quero te louvar e neste vale te adorar. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 122. Vamos fazer uma leitura alternada. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, quem puder. O Salmo 122 foi o versículo primeiro, foi da introdução do hino, abertura do culto. Eu vou ler os ímpios, os irmãos lerão os pares. Salmo 122 do salmista Davi. Da alegria. Oração pela paz de Jerusalém. A alegria que ele sentia de estar na casa do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade aos teus palácios. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi estava intercedendo aqui pelos irmãos e também pela sua pátria. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Esta palavra, ó Deus, que não volta vazia. Pai, obrigado, Senhor, porque esta palavra nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos corrige. Obrigado, Senhor. Ó Deus, poupa-nos, ó Deus, também das aflições. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa cada mãe que veio aqui, ó Pai. Abençoa as mães que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos, ó Deus, que tu estenda as tuas misericórdias a cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, é a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. Um nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. O El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que
Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Girei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. O El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekeluri Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo bom, Jeová Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor. minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Amém, igreja, pode se sentar. És meu tesouro, és a razão tudo que tenho, minha paixão. És meu tesouro, és a razão tudo que tenho, minha paixão. Te quero mais que tudo.
te quero mais que tudo. Adoro a ti. É o meu prazer te amar. É o meu prazer te amar. É o meu prazer te amar. Amém. Irmãos, eu lendo a Bíblia, descobri que a Bíblia tem vários paradoxos. Quem quiser, quem quiser ganhar sua vida tem que perder. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser exaltado tem que se humilhar. E eu ainda lendo, que eu já estou com várias vezes que eu leio a Bíblia de capa a capa e fico também estudando. Descobri que quem nasce só uma vez morre duas vezes. E quem nasce duas vezes só morre uma vez. Vocês sabiam? Lá em Apocalipse diz, Apocalipse 21, 8. Quanto porém aos covardes, aí vai dizendo, né? Mas aí lá no fim diz, fogo e enxofre, é para essa turma toda que vai para o inferno, né? A saber, a segunda morte. É Apocalipse 21, 8. Interessante. A gente descobre, a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai descobrindo coisas, cada vez. Agora que eu estou na quarta vez que eu leio a Bíblia, mas ainda não sei nada. Não sei se é por causa da minha mente que não está muito boa. Mas agora eu descobri que quem nasce uma vez, morre duas vezes. E quem nasce duas vezes, da água e do Espírito, que né, a outra vez, morre só uma vez. Irmão, agora nós vamos chamar as crianças que vão apresentar um louvor, uma homenagem às mães, às queridas mães, essas lindas, as crianças que ensaiaram. Eu vi, eu estava ensaiando ali, eu gostei, viu? Oi, som. Oi. Oi, som. Oi. Oi, som.
Oi, boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui querendo homenagear as mamães da nossa comunidade, né? É uma pequena homenagem, bem singela, mas foi feita muito. E elas estão um pouquinho nervosas, como sempre, né? Mas vai dar certo. Recebam com muito amor, viu? Oi, som. Oi. Ana era a esposa estéril de Eucana. Porque não tinha filhos, vivia triste. Um dia, em grande aflição de alma, orou de forma especial ao Senhor. Nessa oração, fez um pacto com Deus. E determinou que esse filho seria nazireu, dedicado a ele todos os dias de sua vida, se Deus atendesse sua oração. Então o Senhor fez a sua parte, lhe concedeu Samuel a Ana. No tempo dado, Ana cumpre seu voto e entrega Samuel à obra do Senhor. Todas as mamães têm um pouquinho de Ana. Todas as mamães que temem a Deus têm um pouquinho de Ana. Queremos agradecer a você, mamãe, que esperou por mim, que orou e que ora por mim. Obrigada a nos ensinar a amar a esse Deus. Obrigada por suas lágrimas e sorrisos. Pedimos todos os dias a Deus que sejamos como Samuel, que alegrou o coração de sua mãe com suas atitudes e obediência ao Senhor. Nós te amamos, mãe. Você é muito especial. Não esperava um filho ser, ela esperava um filho seu. Foi ao templo buscando a bênção, Deus ouviu lá do céu e lhe deu Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Cada mamãe é um retrato de Deus, com muito amor cria os filhos seus, educando a pequena criança pra ser um servo fiel, como foi Samuel. Mãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou
pegar o microfone. Irmãos, nesse momento nós vamos passar a palavra para o pastor que vai trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor use a sua boca para falar aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Amém? Caneta tá. Meus irmãos, boa noite a todos e todas, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Motivo de grandiosa alegria estarmos na casa do Senhor essa noite e podermos, mesmo diante do tempo de chuva, que é maravilhoso também, nós estarmos aqui juntos para adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Eu queria convidar as crianças de 3 a 8 anos só, vai ser essas que vão descer hoje. As outras, a partir de 9, ficam para assistir o culto aqui em cima com a gente. E os pequeninos aqui vão descer. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso de número 28 apenas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 15, dos versos 21 até o verso 28. Vão descer por lá as criancinhas, é? Vão descer pela escada? Certo. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, se aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Oremos. Ó Pai, aquiete agora o nosso coração, nos dê a quietude interior necessária para ouvir nesse momento a única voz que interessa, a voz capaz de dissipar todo medo, toda ansiedade, toda inquietação, toda incredulidade, a voz capaz, ó Deus, de falar ao nosso âmago, de nos chamar para si e de nos fazer andar nos retos caminhos da tua justiça. Ó Pai, a tua voz é o que queremos ouvir agora. Pedimos que o teu Espírito Santo manifeste o seu poder em forma de iluminação e que por meio da tua palavra o Senhor se revele a cada um que está aqui, consolando, edificando, Senhor, e exortando, se assim for necessário, para que nós ajustemos a nossa vida ao teu querer. Nós assim te oramos, rogando a bênção da iluminação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, pequeníssimo trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, um texto que está inserido entre duas sessões bem tensas
de controvérsia de Jesus com os fariseus e com os saduceus, onde Jesus confronta todo o legalismo e toda a hipocrisia da religiosidade dos fariseus. E nesse ato, entre um momento de confrontação com as verdades do Evangelho, daqueles religiosos antigos, entre um momento e outro, Jesus Cristo realiza muitas curas, realiza muitos milagres, ele cura pessoas, ele liberta pessoas que estavam escravos da opressão, ele cura coxos, aleijados, cegos e mudos, como se vê nos versos 29 a 31 aqui do mesmo capítulo 15 de Mateus. E é interessante que todas essas muitas curas, muitos milagres que Jesus Cristo fez, nenhuma recebe um destaque particular, a não ser essa narrativa aqui dos versos 21 a 28, que precede, né, essas muitas manifestações do poder de Deus por meio de realização de milagres feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, embora essa mulher aqui não receba nome, continua sendo chamada aqui de mulher cananeia ou de mulher ciro-fenícia, sendo identificada apenas pela região onde habitava ou pela região de onde era originária. Mas o que chama a atenção nesse texto é a forma como Jesus lida com essa mulher, que é bastante atípica do comportamento de Cristo, né, em vários outros momentos, e aquilo que Jesus declara sobre ela ao final, o que Jesus diz sobre a sua fé, quando chega no verso de número 28, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Ele diz isso no verso de número 28, e faça-se contigo como queres, e daquele momento em diante a sua filha ficou sã. Esse é o contexto, e eu escolhi esse texto para a gente meditar esta noite, porque é a história de uma mãe. É a história de uma mãe aflita, que tinha uma filha também aflita. E não existe mãe apaziguada com filhos aflitos. Filho aflito significa mãe aflita. Filho com dores significa mãe de coração dorido. As inquietações dos filhos tendem a inquietar o coração das mães. Não é um culto às mães. Nosso culto é a Deus, porque na sua sabedoria e na sua infinita inteligência, Ele decidiu criar esses seres especiais e dotá-los com o dom da maternidade, não apenas para exercer a concepção, porque a maternidade vai muito além do ato de conceber, mas para, com ternura, com candura, com amor, com altruísmo, uma dedicação suprema, difícil de ser vista em qualquer outro ser humano, essa figura criada por Deus é uma figura especial, e nós devemos louvar a Deus pela vida das mães. E para não deixar esse dia passar em branco, eu estou evocando aqui a figura de uma mãe de grande fé. E quem diz isso não sou eu, é Jesus quem está dizendo. E o que eu queria fazer, de uma maneira bem simples, bem rápida, é chamar a sua atenção. Por que Jesus, que num primeiro momento parece estar resistindo a atender aquela mãe, chega ao final dizendo: ó mulher, grande é a tua fé? Quais são as evidências dessa grande fé? O que levou Jesus a declarar que aquela mulher tinha uma fé extraordinária, uma fé sobreexcelente? E é isso que eu queria chamar a atenção das mães e dos filhos aqui presentes,
para que nós sigamos o mesmo exemplo de fé dessa mãe e nos imbuamos dessa fé que nos leva a alcançar a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, daqueles que nos cercam e com quem nós nos preocupamos. E eu pontuei algumas dessas manifestações de fé dessa mãe. Primeiro, era uma mãe movida por uma fé cheia de discernimento espiritual, tanto para perceber a presença de Deus, como para perceber o estado emocional, psicológico, espiritual e até físico de sua filha. Diz: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. No verso 21, Jesus estava indo para Tiro e Sidom, duas cidades que não eram habitadas, predominantemente por judeus, eram cidades gentílicas, como são chamadas, de não-judeus. Essa mulher também não era judia, mas ela, tendo ouvido falar que Jesus estava naquela região, passou a perseguir a Jesus Cristo e clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha, verso 22, está horrivelmente endemoniada. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus declara que aquela era uma mãe de grande fé, uma mulher de grande fé, porque a fé dessa mulher anônima, chamada apenas de mulher cananeia, levou-a não apenas a identificar que a sua filha estava tomada por uma possessão espiritual, que a sua filha estava sendo escrava de um espírito maligno, que a sua filha estava de fato endemoniada, tendo a sua mente dominada por Satanás, que não era uma mera questão psicológica, que não era uma mera questão emocional. Ela conhecia a própria filha e podia distinguir agora que a sua filha não estava bem, e que a causa da sua filha não estar bem era uma interferência espiritual maligna sobre a vida da sua filha. Mas a percepção dela não é apenas do problema que está dentro da casa dela. A percepção dela não é apenas da natureza do sofrimento da sua filha. A percepção dela vai além da percepção, inclusive, de muitos judeus. Além da percepção inicial, inclusive, dos parentes consanguíneos de Jesus, de alguns de seus irmãos que só vieram a crer nele depois de sua morte e ressurreição. Uma percepção espiritual maior do que a do próprio povo de Tiro e Sidom, que seriam objetos de milagres do Senhor Jesus, embora não fosse esse o foco da sua missão, fazer milagres entre aquele povo. Ela percebe, irmãos, que não é mais um rabino que estava passando ali. Percebe que não é mais um dos que se anunciavam como profetas naqueles dias. Percebe que não era um mero líder religioso que estava chegando à sua região. Ela percebe que não era apenas mais um místico, milagreiro, um rezador, um curandeiro, alguém que simplesmente iria fazer algum milagre, que depois ia-se embora e que isso não teria mais nenhum significado para a vida daqueles que seriam beneficiários do milagre. Não. A forma como ela se dirige a Jesus Cristo demonstra que a sua fé em Jesus estava para além dessas condições de místico, de rabino ou de profeta. Ela diz: Jesus, Senhor, não lhe chama pelo nome, mas utiliza essa expressão de tratamento que entre eles era aplicada só a Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não era certamente de se esperar, não principalmente para os discípulos de Jesus, que fora dos círculos de convivência dos hebreus ou dos judeus, alguém se dirigisse a Jesus Cristo usando para ele um título messiânico. Chamar Jesus de filho de Davi
significa reconhecer que Jesus Cristo era o Messias prometido, era o eterno sucessor do trono de Davi, era aquele que viria para libertar e para salvar o seu povo dos seus pecados. Veja que essa mulher possivelmente já tinha ouvido falar tanto acerca de Cristo, e já tinha ouvido falar tanto acerca da mensagem dos profetas messiânicos do Antigo Testamento, que aquilo que ela tomara conhecimento acerca de Jesus, a levara à convicção de que aquele não era outro, senão o grande Messias, o protagonista da salvação da humanidade pecadora, da humanidade sem Deus. Fé, meus amados irmãos, não é apenas acreditar que Deus existe. Nós estamos estudando a carta de Tiago, no capítulo 2 da carta, no verso 19, Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só? E ele mesmo responde: fazes bem, até os demônios creem e tremem. E se os demônios creem e tremem, porque é que a palavra de Deus fala que não há salvação para eles? Se um dos requisitos para receber a dádiva graciosa da vida eterna ou da salvação é a fé, porque a fé deles é apenas a fé na existência de Deus. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. É o que se chama de ateísmo prático. Ouvindo suas palavras, ninguém mais crente. Olhando para o seu comportamento, ninguém mais descrente. Essa mulher não apenas acreditava na existência de Deus. Ela não apenas acreditava que Jesus Cristo era o Messias prometido, era o Deus encarnado. Essa mulher estava disposta a se colocar diante de Cristo e confiar nele como seu Salvador. Não apenas como alguém que ia fazer um milagre para libertar a sua filha. Sabe, irmãos, existem vários tipos de fé. O teólogo Louis Berkhoff, no seu Manual de Teologia Sistemática, ele fala da fé histórica, que é quando nós acreditamos nos relatos da Bíblia, mas não achamos que isso tem nenhuma importância para a nossa vida. Ele fala da fé milagrífica, que é aquela fé que alguns manifestam nos adesivos que colocam no carro: eu creio em milagres. É a fé, por exemplo, dos 10 leprosos que foram curados, mas que não voltaram para seguir Jesus, Foram curados 10 e apenas um voltou. Os outros 10 tinham essa fé milagrífica, uma fé para receber um milagre, para ser objeto de uma bênção temporal do Senhor, embora que por uma manifestação de poder sobrenatural. E tem a fé salvadora. A palavra grega para ela é pistis, e significa confiar. Quando ela diz: Senhor, filho de Davi, ela está declarando essa fé. Eu confio que o Senhor é o Salvador. Eu confio que o Senhor é aquele que veio para salvar a humanidade. Eu confio que o Senhor pode salvar a mim, pode salvar a minha filha e pode salvar a humanidade inteira. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Esse clamor de fé que manifesta um discernimento maravilhoso para distinguir o sofrimento da própria filha, mas também para distinguir que aquele diante do qual ela estava não era qualquer um, senão o Filho de Deus encarnado, que veio para salvar. Essa é a fé que interessa. Não é a fé que acredita que Deus existe apenas, não é a fé que acredita apenas nos relatos bíblicos, não é a fé apenas que acredita em milagres, mas a fé que confia em Jesus como Salvador, a fé que o identifica como muito mais do que um homem extraordinário que revolucionou a sociedade judaica. Não, é a fé que vê nele o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, que veio para nos libertar da principal de todas as misérias,
da principal de todas as doenças, do câncer da alma, que é o pecado. E quando ela clama a Jesus, chamando-o de filho de Davi, ela está reconhecendo a sua messianidade, está reconhecendo a sua divindade, está reconhecendo-o como Salvador da humanidade. Porque Jesus ainda diz que essa mulher tem uma grande fé, também porque ela se dirige a Jesus Cristo, descansando, meus amados irmãos, inteiramente na graça de Cristo. Olha o que ela diz: eis que uma mulher cananeia, verso 22, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você estiver lendo a Nova Versão Internacional, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O clamor dessa mãe não se baseia em qualquer mérito moral ou religioso que porventura ela julgasse ter diante de Deus. Ela não faz como aquele fariseu da parábola, que diz a Deus: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano pecador. Jejum 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Chega quase a dizer: parabéns, Senhor, pelo servo que tu tens. Porque tem muita gente assim, que não considerando o próprio pecado, que não considerando a própria natureza corrompida, que não considerando a própria pobreza espiritual, acha que tem um depósito de méritos diante de Deus, que pode trocar por suas bênçãos a qualquer momento. Não é essa a atitude dessa mulher. Ela não clama a Deus baseada em qualquer direito que ela acha que tem, ou em qualquer moeda de troca religiosa pela qual ela possa alcançar alguma bênção do Senhor. Não, ela apela à graça de Deus, ela apela à compaixão do Senhor, ela apela à misericórdia de Cristo, ela apela ao seu amor, à empatia, à solidariedade de Deus em Jesus. Ela crê verdadeiramente que Jesus é aquele que concede favores divinos a seres humanos que não o merecem. E essa é a história de todos nós. Não sei se você já leu o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, ou O Impostor que Habita em Mim, do mesmo autor, onde ele fala que o Evangelho é para gente assim, como eu e você. É gente simples, é gente que tem consciência de que é pecador, é gente que sabe que faz coisas boas com motivações erradas, que às vezes faz coisas erradas com motivações boas, que faz coisas que todo mundo considera certa e elogiável, mas às vezes faz justamente por causa dos elogios e do reconhecimento. Para orar, por exemplo, para ser reconhecido como homem de oração, ou dar pão ao faminto para ser reconhecido como uma pessoa caridosa, como um filantropo. Ou então, meus amados irmãos, para ter uma vida de ativismo religioso, para ser reconhecida como uma pessoa cheia de piedade e de religiosidade. Não. Essa mulher está no rol daqueles que reconhecem a sua vida maltrapilha, a sua vida moral e espiritual maltrapilha, que reconhece que não tem um patrimônio moral ou espiritual para apresentar diante de Deus e trocar por qualquer bênção. Então ela apela para a única coisa que poderia fazer Jesus Cristo atendê-la, ela apela para a compaixão de Cristo. É como se estivesse dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço nada, porque eu sou uma pecadora, mas por tua graça, Senhor, por tua misericórdia, Pai, socorre-me, ajuda minha filhinha, ela está horrivelmente endemoniada. Sua fé fazia com que ela tivesse como motivação para clamar a Jesus Cristo a bondade de Deus, e o atributo da bondade de Deus se manifesta em forma de graça, de amor e de misericórdia
e nos atos da sua providência, quando Ele supre as nossas necessidades, quando Ele cura as nossas enfermidades. Então ela diz: tem compaixão, Senhor. A palavra compaixão vem de dois termos latinos, com e panis. Com é junto e panis é pão. É paixão, com paixão. É com e paixão, é sofrer junto. Paixão é sofrimento. A paixão de Cristo, comemorada há poucos dias por nós aqui no culto. Compaixão é sofrer com. É se colocar no lugar do outro, é sentir a sua dor. E é isso que ela pede que Jesus Cristo faça, porque Jesus era o mestre da compaixão. Jesus era a compaixão de Deus encarnada. Jesus era a compaixão divina historicizada, e é para isso que ela apela. Toda a sua motivação estava nisso. Senhor, tenha compaixão de mim. Aprendemos ainda que Jesus declara que a fé dessa mulher é uma grande fé, porque a sua atitude é de terna empatia pela aflição de sua filha. Veja a forma como ela clama ao Senhor. Ela diz: Senhor, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. No verso 25, depois do silêncio de Jesus, ela diz: Senhor, socorre-me. Você prestou atenção nessas falas? Tem compaixão de mim? Socorre-me. Parece que a endemoniada é ela. Parece que é ela que está oprimida por um demônio. Parece que é ela que está oprimida por um espírito maligno. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, me socorre. Ela não diz simplesmente: Jesus, tem compaixão da minha filha. Ou Jesus, socorre minha filha. Numa manifestação empática, difícil de ser atingida por qualquer psicólogo profissional treinado, ela diz: tem compaixão de mim, Senhor, e socorre-me. Ela assume a dor da sua filha como se fosse a sua dor, a opressão da sua filha como se fosse a sua opressão, o sofrimento da sua filha como se seu de fato o fosse. É como se ela mesma, a mãe, estivesse sob a possessão do demônio. Ou como se, quando o demônio convulsionasse sua filha, ela mesma estivesse convulsionando-se por dentro, por causa do sofrimento da filha. Ou quando, em convulsão, sua filha era lançada ao chão pelos espíritos malignos, como se ela própria estivesse caída no chão, ao seu lado, jogada na lona pela dor de sua filha. De fato, de verdade, a dor da filha era a dor da mãe. Quando ela me diz: socorre-me, Senhor, isso significa: socorre a minha filha. Ajuda-me, Senhor, ajuda a minha filha. Liberta, Senhor, liberta-me. Porque ela se sentia de alguma forma também naquela situação de opressão ao ver a sua filha oprimida. Essa certamente, irmãos, é a realidade vivenciada por todas as verdadeiras mães. Sofrem com os problemas dos seus filhos, sentem a sua dor, chamam para si a responsabilidade de solucionar suas vidas. E não importa se o filho ou a filha tem 4 dias de nascido, tem 4 meses ou tem 40 anos de idade. A empatia e os cuidados maternais são os mesmos. Ela põe no mundo, e se pudesse, como diz o poeta Erasmus Carlos na canção Filho Único, ela gostaria também de parir o seu destino. A música do Erasmo diz: mãe, não sou mais menino, não admito que também queira parir o meu destino. Essas são as mães, especialmente as mães que confiam em Deus e que têm o coração encharcado pela graça terna e eterna do Senhor, e toda essa ternura, toda essa manifestação de amor
toda essa manifestação de bondade, de graça, de altruísmo, se derrama em empatia, assumindo, se colocando no lugar do filho, sentindo por ele a sua dor, a sua aflição, sentindo os desafios que tem pelo futuro, e se pudesse, gostaria também de parir o seu destino. Psicólogos passam anos treinando para aprender a fazer a escuta clínica e se colocar no setting terapêutico como alguém capaz de se identificar com a dor do outro e oferecer ajuda real. A mãe, em relação aos seus filhos, como disse o presbítero Erasmo há pouco, já nasce com esse instinto de cuidado, com esse dom dado por Deus, que tem preservado muitos filhos e que tem preservado a humanidade. Fico pensando nesses dias das mães, em quantas mães aflitas porque seus filhos estão descaminhados, estão no caminho do álcool, estão no caminho das drogas, alguns no caminho da criminalidade, alguns simplesmente vivendo para si mesmo, já tendo esquecido da sua mãe que está em ditosa idade. Quantas mães órfãos de filhos vivos, nesse dia em que se celebra nas Américas o Dia das Mães. Mesmo assim, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem raiz de amargura. O que tem é amor, é paixão, é saudade, é empatia, é compreensão. Uma mulher de grande fé, uma mulher que clama a Jesus sabendo quem Ele é, uma mulher que clama a Jesus sabendo que não tem direito a nada e apela para a sua graça, uma mulher capaz de se colocar no lugar da sua filha na mais absoluta manifestação do altruísmo. Ainda, Jesus declara que esta mulher é uma mulher de grande fé porque ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para obter de Deus a ajuda para libertar sua filha. O texto diz aí nos versos 23 a 27, ela porém, ela clama e Jesus não lhe dá resposta. A resposta de Jesus é o silêncio, olha. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, apressando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Verso 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus apresenta o foco da sua missão. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 23, então ele respondeu e disse: não é bom, olha que palavra dura, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 27, ela diz: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. A situação dessa mulher estava complicada. Ela tinha por certeza que talvez aquela fosse a única porta que ela ia bater e que se lhe abriria e que ela seria atendida. Imagino tudo que ela já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, quantas curas, quantos milagres, quantas pessoas pobres Jesus havia socorrido, quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas aflitas e angustiadas. Ela não tinha dúvida que ela seria mais uma beneficiária. Mas ela chega lá e a primeira interpelação que ela faz a Jesus tem como resposta o silêncio de Cristo. Como se Jesus estivesse indiferente a ela. Aí os discípulos interpelam, mas não para interceder por ela. Dizem: Senhor, atende ela. Os discípulos simplesmente dizem: despede-a, porque ela está vindo atrás de nós. Ou eles estavam se sentindo incomodados, ou queriam livrar Jesus Cristo do incômodo. E Jesus responde falando do foco da sua missão.
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse era o foco central da sua missão. Não que Jesus não tivesse como missão ampla atingir o mundo inteiro, mas naquele momento da sua encarnação havia um objetivo específico voltado para o povo da promessa. E ele coloca este foco ali em evidência. Imagine como ela se sentiu excluída, porque ela não era judia. Ela não traçava a árvore genealógica dela até Abraão. Ela não era de Israel, ela não era uma consanguínea, ela não era do chamado povo de Deus do Antigo Testamento. Então pense aí na aflição: meu Deus, eu não sou do povo de Deus, eu não sou das ovelhas da casa de Israel. Então, a situação desesperadora. Não se dá por vencida ainda. Diz que ela se prostra, o adora e diz: Senhor, socorre, minha necessidade é transformada em adoração. Diz o pastor Hernandes. E Jesus diz: não é bom, aqui vem a palavra mais dura, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E os filhos novamente aqui são os filhos de Israel, os filhos da promessa. E ela não se sente humilhada, não se deixa abater e diz: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Por mais duras, irmãos, que pareçam a atitude e as palavras de Jesus, Ele, misericordioso, compassivo e assaz benigno como Ele era, sabia muito bem o que estava fazendo. Estava ali para dar uma grande lição aos discípulos e a todos nós, porque essa história certamente não deixaria de ser recontada tantas e tantas vezes pelo próprio discípulo do Senhor. Os milagres de Jesus Cristo tinham dois propósitos básicos: era promover a glória de Deus e edificar a fé das pessoas. Por que Jesus não faria isso naquele momento? Mas nós podemos afirmar com toda certeza: Jesus não estava desdenhando da situação miserável daquela mulher. Não estava menosprezando o seu sofrimento, não estava indiferente à sua dor. Como diz o teólogo Warren Wiersbe, havia um propósito em Jesus submeter a fé daquela mulher a uma provação, e ele diz que era extrair dela uma resposta de fé cada vez maior, uma resposta de fé extraordinária que Jesus já tinha percebido no coração dela. Era Deus encarnado, mas era ainda onisciente. Era Deus encarnado, mas era ainda alguém capaz de ler o coração humano. E Jesus percebe que havia fé naquele coração para persistir, para não desistir, para continuar na presença dEle com perseverança, clamando pela solução da aflição de sua filha. O Wiersbe, então, ele diz: Jesus estava submetendo a sua fé a uma provação para extrair dela uma resposta de fé cada vez maior. E como as duas respostas que sucederam o seu clamor constituíram grande barreira para aquela mãe, porque as palavras de Jesus, fosse talvez alguns de nós aqui, estou me incluindo no meio, teriam caído no desespero, na desesperança, porque ele em nenhum momento não tinha dito que ia atender, mas tinha dado duas respostas que não sinalizava que fosse atendê-la. Ora, irmãos, quando Jesus declara que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu imagino a aflição: eu não sou israelita, eu sou uma mulher cananeia, gentia, de origem sírio-fenícia. Imediatamente ela se viu excluída do público-alvo da missão salvífica
e milagrífica de Jesus. Contudo, nem mesmo diante desse aparente impedimento, ela desiste de buscar em Jesus a solução para o problema da sua filha, e ela replica a Jesus, se prostrando diante dele, o adorando e clamando: Senhor, socorre. E aqui está o arquétipo de todas as verdadeiras mães movidas por sua fé genuína diante da aflição dos seus filhos. Não há obstáculo grande demais aos seus olhos que não possa ser vencidos para conquistarem a vitória para seus filhos. Em situações em que a maioria das pessoas desistiria, ela insiste até o limite de suas forças, até o limite de sua fé, e não descansa, perseverantemente, até ver o resultado benéfico na vida da sua filha. Por fim, irmãos, Jesus declara que essa mulher é uma mulher de grande fé porque ela não tem nenhuma dificuldade de se colocar humildemente prostrada diante de Jesus em prol do benefício do seu lar, dos seus entes queridos e de sua filha, no caso dessa mulher. No finalzinho do texto aí, a partir do verso 26, diz: então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu penso que a resposta mais difícil foi essa última resposta. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como ela vivia naquele contexto da Palestina, ela sabia muito bem quem eram os filhos na metáfora de Jesus e quem seria o cachorrinho na metáfora de Jesus. Por mais que os teólogos tentem amenizar esse cachorrinho dizendo que não era um cachorro vira-lata, que não era um cachorro de rua, mas que era um cachorro de estimação que estava dentro de casa e que comia as migalhas da mesa, ainda é muito dura a metáfora. Principalmente, irmãos, porque ela certamente convivia com outros judeus, e os judeus se dirigiam aos não-judeus, que eles consideravam como gentios, os chamando de cão gentil. Cão gentil é um cão incrédulo, é um cão ímpio. É um cão sem Deus. É um cão do mal. O cão gentil era uma expressão utilizada para agredir quem não participava da religião judaica. E ela certamente já fora objeto desse tipo de xingamento tantas vezes naquele contexto ali. Ela: puxa, será que eu me enganei acerca de Jesus? Isso não ocorre com ela, porque Jesus parecia estar reproduzindo o discurso dos fariseus e dos saduceus para com aqueles que não abraçavam a sua religião. Mas Jesus não estava ali reproduzindo o comum insulto dos judeus que chamavam aos não-judeus de cão gentil. Embora de fato e de verdade a metáfora se aproprie da figura de um cão de estimação criado dentro de casa, que se alimenta tantas vezes sob a mesa ou no colo dos seus donos, o fato é que a metáfora mais uma vez a excluía. Mais uma vez ela não estava no rol dos filhos, mais uma vez ela não estava no grupo daqueles que eram objeto da missão salvífica de Jesus. Seja como for, meus amados irmãos, a essa mãe, como a todas as outras, quando pensa no bem-estar dos seus filhos, em nada se sente humilhada, e foi assim que a mulher cananeia respondeu. Não havia nada que a humilhasse, e se porventura Jesus tentasse provocar algum sentimento dessa natureza, ela demonstra que está disposta a tudo. Então ela vai e se ajoelha e se coloca diante dele e o adora e diz: socorre-me. Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem
das migalhas que caem das mesas de seus donos. Tal humildade, irmão, já se manifestara no começo, quando ela encontra Jesus. Em Marcos, que também narra a história da mulher cananeia, no capítulo 7, verso 25, o evangelista diz que quando ela se aproximou de Jesus, prostrou-se. Ela já chegou de espírito quebrantado, já chegou para Jesus de coração contrito, e ela se prostra diante dele. O salmista diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus, e ela certamente sabia disso, porque chega nessa condição de espírito diante de Jesus. Ela entendera que mãe ajoelhada e humilhada aos pés de Jesus significam filhos de pé diante das forças espirituais do mal. Amém? Que mães de joelhos aos pés de Jesus significa filhos de pé diante do assédio das drogas. Que mães de joelhos aos pés de Jesus significam filhos de pé diante do assédio da criminalidade, dos lucros ilícitos. Que mães de joelhos diante do Senhor significam filhos livres da corrupção deste mundo tenebroso. Então ela se prostra diante de Jesus para que a sua filha seja erguida da possessão demoníaca. E ela entende que Jesus não estava desprezando, não estava humilhando, não estava colocando num lugar de exclusão, mas submetendo a sua fé à prova, como o fogo purifica o ouro. A fé dela é provada e purificada em Jesus e manifesta-se forte como nunca para receber de Jesus a declaração final de que a filha dela estava liberta, estava curada. Diz o texto do verso 27, então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Mães de joelhos na presença de Deus, filhos de pé diante dos males deste mundo. Amém? Dia das Mães hoje, temos tantas lições aqui. Se eu convivesse com essa filha, que não tem nome aqui, eu diria para ela: cuide dessa mãe, valorize essa mãe. É uma pessoa especial, merece toda a atenção, merece todo o cuidado. Eu leria o decálogo para ela, os 10 mandamentos, e o primeiro dos mandamentos da segunda tábua, relativo às nossas obrigações uns com os outros: honra o teu pai, honra a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa para que sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, vocês que estão aqui essa noite, saibam que a sua mãe certamente é como esta mãe de fé aqui, estaria disposta a fazer qualquer coisa por você, então honre. Não é só hoje não, nesse dia que nós convencionamos, desde o governo de Getúlio Vargas, para no segundo domingo de maio, nós celebrarmos o Dia das Mães aqui no Brasil, não. Esse dia é apenas destacado pedagogicamente, para que a gente honre, respeite e cuide dessas mulheres extraordinárias todos os dias da nossa vida. E diria para as mães que estão aqui essa noite, para aquelas que estão felizes com o caminho que os seus filhos tomaram, que se coloquem de joelhos, agradeça a Deus por eles e continue intercedendo para que Deus os livre de todos os males deste mundo. E digo para aquelas mães que porventura têm algum filho que tomou algum caminho tortuoso: não se desespere, não perca a paciência, conecte ao Senhor pela fé, interceda pela casa, seja sacerdotisa do seu lar e veja a intervenção de Deus se manifestar como essa mulher. Sabe, irmãos, ao lermos esse texto, neste mês em que celebramos não apenas o Dia da Mãe, mas o mês da família, aqui na Igreja Presbiteriana, nós somos convidados a exercer a nossa espiritualidade no contexto do nosso lar. Os pais são convidados a exercerem o sacerdócio dentro da sua casa, as mães são convidadas a serem sacerdotisas do seu lar, e os filhos são convidados a honrar a Deus, honrando os seus pais e mães. Nessa perspectiva, meus amados irmãos e irmãs, eu convido todos a que humildemente nos coloquemos como essa mulher Ciro-fenícia, de joelhos aos pés de Jesus, para que os nossos lares estejam de pé. Amém? De joelhos aos pés de Jesus, para que nossos filhos estejam de pé. De joelhos aos pés de Jesus, para que nossos pais estejam de pé. De joelhos aos pés de Jesus, para que nosso casamento, para que nossa vida conjugal, para que nosso lar esteja de pé
na presença do Senhor. O salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos fazer uma grande obra de alvenaria, e bem chique, para colocar nossa família dentro. Mas um lar só Deus pode edificar. Amém? Não dá para edificar um lar sem Deus. Tem muita gente que tem uma bela obra de engenharia, mas não tem um lar para colocar dentro. E tem tanta gente que mora de aluguel, ou às vezes em situação de rua, e tem um lar diante de Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos nós. Sigamos o exemplo da nossa irmã anônima e desconhecida, mulher Ciro-Fenícia, que confiou plenamente em Jesus e obteve a paz dentro do seu lar, a libertação da sua filha. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Parabéns a todas as mães, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse instante, enquanto o Ministério do Louvor se aproxima para a nossa última canção. E eu queria que você orasse agora pelo seu lar. Exercite a sua fé. O que é que não está bom na sua casa? O que é que não está bom no seu lar? A principal coisa a ser percebida, se você já discerniu como essa mulher que Jesus é o único caminho de salvação, então pergunte, Jesus está na sua vida, está no seu coração, está na sua casa, e essa é uma oportunidade muito rica para nós convidarmos Jesus para vir ao nosso coração e para virmos ao nosso lar também. Vamos fazer isso agora. Ó Pai de amor e bondade, obrigado por Tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, pelo relato histórico dessa mãe de grande fé, que o Teu Espírito inspirou os Teus apóstolos, ó Pai, a deixarem registrados para nosso exemplo e para nossa edificação na Tua palavra. Nesse dia em que aqui no Brasil nós comemoramos o Dia das Mães, nós queremos tomá-lo, Senhor, como um dia pedagógico, para nos lembrar, Pai Santo, de que foi o Senhor quem idealizou a família, quem idealizou a maternidade, quem dotou, Senhor, as mães com esse dom da maternidade, quem as habilitou para exercer, Senhor, essa nobre missão durante toda a sua caminhada aqui na terra. Nós pedimos agora que o Senhor empodere todas as mães com o poder do seu Espírito Santo, fortaleça-lhes as mãos e a fé para que possam estar diante de Ti clamando por seus lares. Te peço, ó Pai, por aquelas mães que estão ainda desesperadas, afastadas de Ti, angustiadas tantas vezes, sem esperança, sem saber o que fazer, que as portas de seus corações se abram, que Te recebam a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas e que encontrem em Ti, Senhor, a força para lutar por sua casa, por seu lar. Te pedimos por todos os lares aqui representados. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Concede-nos, ó Pai, a fé capaz de mover montanhas e superar barreiras para manter um lar edificado no Senhor. Nós assim Te oramos, pedindo que o Senhor receba agora nossas ofertas, nossos dízimos, ó Pai querido, como expressão de culto e de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, nós vamos para o nosso momento de consagração, onde nós entregaremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos, tá certo? A participar desse momento. Louvemos. Deus de compaixão, Teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me purificou, soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador. Se entregou por mim.
de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me purificou. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador, se entregou por mim. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou. Teu amor me cativou, minha devoção te entrego. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou. Teu amor me cativou, minha devoção te entrego. Te entrego, Senhor. Oremos, ó Pai, obrigado pelo privilégio de colocarmos nossas vidas e nossos haveres no Teu altar, em resposta de gratidão e de adoração. Obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa essa noite, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as mães, obrigado por todos os filhos, pais, cônjuges aqui presentes. Eu te clamo pelas mães que perderam seus filhos e que necessitam do Teu conforto nesse dia. Eu te clamo pelos filhos que perderam suas mães e que ainda sentem a dor da saudade e certamente sentirão até o fim de suas vidas, que o Senhor possa consolar, confortar. Eu te peço pelas mães órfãos de filhos vivos, ó Pai querido, que foram abandonadas em sua velhice. Também te peço, ó Pai, pelos filhos órfãos de mães vivas, e peço que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos às mães. Nós te oramos pedindo, Senhor, todas essas bênçãos, pedindo uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todas as mães e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém. Que Deus abençoe.